Olá pessoal, sou o professor César, professor especialista em filosofia. Vou estar com vocês com esse maravilhoso conteúdo de segunda série. O conteúdo hoje vamos estar trabalhando sobre o conhecimento sobre o papel da filosofia ao longo dos séculos. Estamos na 8ª aula do primeiro bimestre de 2021, tá bom, gente? Então, você já imaginou qual é a importância da filosofia, né, ao longo dos séculos? Talvez você já tenha até se questionado, para que serve filosofia mesmo, né? Muita gente às vezes pergunta, né, para que serve o filósofo na sociedade, né? A gente olha, por exemplo, um engenheiro, né, que estudou muita matemática, ele vai construir ponte, né, uma pessoa que vai fazer lá o bacharel em medicina, ele vai ser um médico, né, ele tem uma função, o cara que vai estudar o bacharel em direito, ele pode ser um advogado, um juiz, né, um promotor, mas o filósofo, para que serve a filosofia, né? Então a gente vai começar a dar essa entrada, a gente vai usar um textozinho de apoio para a gente poder fazer aquele acompanhamento didático e a gente esteja dentro do raciocínio lógico, tá bom, gente? Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês e vocês nos ajudam aí na leitura, tá bom? Então vamos lá, o caminho da filosofia. Desde a intervenção da palavra filosofia por Pitágoras, Pitágoras aí, gente, é o pai da matemática, tá? Ele é um pré-socrático, né? Ele está antes de Sócrates. Temos diversos problemas filosóficos e diversas propostas a cada um deles. Para os pré-socráticos, a physis. O que é a physis? É aquele mundo físico que é dado para eles. Eles vão questionar, né, procurar a razão de tudo, esse conhecimento que é o chamado arqué. Eles vão, né, procurar a lógica da existência na physis, que é a própria física, né, que a gente mais tarde vai chamar isso de física, aquilo que é físico. Então, para a filosofia antiga, existe essa importância, esse foco na physis, né? Já no caso, também na filosofia antiga, vamos ter a atividade política começando a desenvolver, a democracia, essa polética, né, que é a mistura de polis com ética, né? Política quer dizer polis éticas, né? Então nós vamos ter advento de outras coisas importantes da filosofia. Técnica, né, éticas do homem. Para a filosofia medieval, o conflito entre fé e razão. É muito interessante. Qual é mais importante na filosofia patrística e escolástica? A fé que vem desenvolvida pelos cristãos, que se adentraram no Império Romano, que se filtraram ao longo dos séculos, e que mais tarde Roma passou a ser, em vez de um império militar, mais um império religioso, né? Qual é essa importância? A fé é mais importante ou a razão? A razão traz resposta que a fé não tem, e a fé tem resposta que a razão não tem lógica, não vai ter resposta. Então, os dois são importantes para nós, sim, porque a fé vem da cultura, da nossa linguagem, do nosso antepassado, e a razão também tem a sua importância, porque vai trazer para a gente medicamentos, vai trazer para a gente o conforto, né, as tecnologias, tá? Então, outros problemas que são gerados, universais, a existência de Deus. Deus existe ou não existe? Onde que está? Deus está na linguagem? Onde é que está Deus, né? Para alguns filósofos, Deus está lá no cogito, né? Cogito ergo sum, logo penso, logo existo. E se você não pensa, ele não existe, né? Já outros dizem não, que a existência precede a consciência e tal, tem suas teses, tem sua contribuição para a sociedade, né? A conciliação entre a presciência divina e o livre-arbítrio. Deus é presciente, Deus conhece tudo, ou o homem realmente tem ou não tem o livre-arbítrio? O que é o livre-arbítrio? Quem comenta sobre isso? Agostinho de Hipona, que é um pai da igreja, né, do período patrístico da filosofia. Para a filosofia contemporânea, diversos problemas a respeito da existência, da linguagem, da arte, da ciência, entre outros. Então nós temos aí, nesse pequeno texto de introdução, muita coisa que isso aí dá pano para manga para a gente passar aí, né, 5 horas falando, fazendo palestra nessas temáticas que são muito importantes, né, e a importância dela para a sociedade. Tá bom, gente? Vamos prosseguir no próximo slide, a filosofia no mundo da literatura. Então,
A filosofia, ela é feita também pela literatura. Lembrando que é claro que teve filósofos que não escreveram nada, é o caso de Sócrates, né? Quem vai escrever é Platão, que vai pegar as conversas, os diálogos, e vai fazer vai produzir os seus livros. Mais tarde, posteriormente, Aristóteles também vai escrever, mas Sócrates não vai escrever nada. Ele vai indagar as pessoas, vai questionar as pessoas, ironizar os seus conhecimentos e produzir a maêutica, né? Então nós temos também uma diversidade de formas literárias da filosofia. Por exemplo, Parmênides escreveu em forma de poema. Homero, Exílio também foram poemas, que deram origem à Ilíada, à Odisseia, à Teogania, né? Então nós temos aí poetas que trazem um mundo místico, que passa a ser verdadeiro, acreditado como única verdade, né? Que vai estar transitando no pensamento, no imaginário desse povo aí que está no período antigo, tá? Então Platão escreveu os diálogos platônicos, né? A República, na verdade, são diálogos, é Sócrates conversando, trazendo temática como justiça, né? Como conceitos de amor, né? Então a justiça vai sempre ser preponderante nesses diálogos da República de Platão. Eu convido vocês a lerem. É uma leitura muito agradável, gostosa, que provoca nesse livro também, que vai conhecer, por exemplo, o mito do Anel de Giz, que mais tarde deu origem ao filme lá do Senhor dos Anéis. É fantástico, é só a gente conhecer, né? Então vamos ter os diálogos. Epicuro escreveu cartas. Tomás de Aquino, ele escreveu um método, que é o Quaestio Disputatium, né? Que é uma palavra em latim, né? Que é uma obra que ele fez. Nietzsche escreveu aforismos, que são exemplos de literaturas aí que estão questionando o mundo, questionando a filosofia, questionando as coisas que são dadas, e que são válidas, que são verdadeiros esses pensamentos desses grandes filósofos, né, para o mundo. Isso está em literatura. Professor, na época que surgiu esses pensadores, todo mundo sabia ler? Não, nem todo mundo sabia ler, né? Nem todo mundo, mas quem sabia ler tinha acesso a esses questionamentos, eles revolucionaram o mundo. É tanto que o iluminismo é um grande, né, um grande momento na história da humanidade graças a isso. Tá bom, gente? A filosofia da linguagem, a compreensão que temos por vez da filosofia como uma atividade reservada apenas aos gênios, né? Portanto, não precisa se preocupar em fazer ou entender, né, o ser humano. Então, não é assim, gente. As pessoas costumam dizer, quem é filósofo é somente quem é gênio. Não, às vezes uma pessoa simples que faz uma leitura. O filósofo não é simplesmente aquele que está na academia, que vai para a faculdade, que tem um diploma, né? Nós temos aí grandes filósofos que estão aí na sociedade, que a gente assiste seus vídeos no YouTube, que nunca entraram na universidade, mas tem uma leitura de mundo, tem uma leitura crítica a respeito da política, da constituição da sociedade, do momento econômico, né? Da convivência. Eles têm respostas lógicas, é uma filosofia de vida que eles estão praticando e que é bonito, né? Não é somente aquela filosofia feita pelos gregos, existe filosofia também no mundo dos indígenas, existe filosofia também vindo das tradições tribais dos negros, existe filosofia vindo da Índia, né, dos poemas, da leitura da Bhagavad Gita, do mundo hindu. Existe filosofia, né, vindo de Confúcio, mas a gente muitas vezes só utiliza esse método que vem dos gregos, né? Então vamos lá, vamos prosseguir. Os 4 períodos da filosofia, tá? Lembre-se que a filosofia está dividida didaticamente em 4 períodos. A filosofia antiga, que vai do pré-socrático, né? E aí os pré-socráticos vão estar aí do século V até o século IV. E o período helenístico, que vai do século IV ao século VI, né? Destaca-se as escolas jônicas e a escola itálica. O período medieval, né? Vamos ter o período da patrística, que são os pais da igreja, e eu destaquei Justino, por exemplo, e Agostinho de Hipona, né? Que ele vai nascer mais ou menos 400 depois de Cristo.
e ele é da cidade de Tagart, né? E ele vai desenvolver sua filosofia dentro da igreja. Ele vai, claro, pegar o mundo de Platão, Platão vai escrever a República e vai dizer que existe um mundo ideal, que a gente só pode pensar, um mundo suprassensível, e o mundo sensível, que é o mundo que a gente recebe as informações. E Agostinho ele vai criar o quê? A cidade de Deus e a cidade dos homens, que inclusive tem até um filme que foi produzido nessa visão de Santo Agostinho há 400 anos atrás, aí, vamos dizer no ano 400, né? Então a cidade de Deus é a cidade ideal, onde as pessoas são justas, são bonitas, honestas, ordeiras, pacíficas, né? E a cidade dos homens, os homens são blasfemos, são glutão, são desonestos, né? São matadores, né? Então ele vai dizer que existe, graças a esse mundo platônico, que ele vai ler lá Platão e vai fazer aquela simbiose, aquela junção do mundo pagão com cristão, e aí esse pensamento ele vai desenvolver por boa parte da patrística e vai sempre ter um pensamento contrário, vão estar debatendo, não é isso que o mestre falou e tal. O próprio Aristóteles vai criar um outro sistema que vai contrariar esse pensamento de Platão, né, e dos neoplatônicos, né. Então nós temos aí o período da patrística e da escolástica. A escolástica já, o grande, né, pai desse período aí, que foi um grande pensador, que vai se apoiar justamente em Aristóteles, é São Tomás de Aquino. Mas também temos Alberto Magno, que foi um grande pensador também cristão, né? E nesse período vai nascer as universidades. As universidades vai nascer nesse período das escolásticas, né? E hoje a universidade ela traz justamente esse pensamento universal, né, imparcial, ou seja, a universidade ela tem que fornecer esse conhecimento. E graças a esse período hoje nós temos a universidade, temos as faculdades, temos locais onde a gente pode aprender o conhecimento. Então, isso é um legado da filosofia, né? Isso não é um legado da engenharia, não é um legado da medicina, é um legado da filosofia, tá? Então nós temos aí no pensamento moderno, o renascimento cultural, o advento da ciência, o pensamento de René Descartes, a dúvida que ele traz para o mundo, de todo o conhecimento que vai receber desse período aí, do período medieval, ele vai duvidar desse conhecimento. Galileu, Copérnico, que foi o divisor de água aí da ciência, né? As ideias da estética, né? Que a estética, a arte produzida, ela não podia ser uma arte alienada, né? As ideias dos gregos, as ideias de Nicolau Maquiavel, que veio fazer a divisão da ética na política, essa ética construída por Aristóteles, que ele vai dizer que o homem só é feliz na cidade, ou seja, o homem só pode produzir ética na cidade. Então, para ele ser feliz, ele tem que estar lá, tem que procurar a virtude, ele não pode procurar o vício. Então, nasce a ética, a política ou a poética nasce com Aristóteles. Quem divide é Nicolau. Diz que não, nem sempre, né, nem sempre é necessário ser ético para ser político, né? Então nós temos aí a grande importância de Nicolau aí para a sociedade, tá? E a contemporânea, vamos ter o materialismo, né, histórico dialético de Marx, tá? Os pensamentos de Augusto Comte, que é o positivismo, os pensamentos de Nietzsche, tá? Não vai dar tempo a gente comentar mais. Aqui nossas conclusões você vai printar aí, tá? E aí o nosso exercitando você printa também, tá bom? É um questionário sobre Maquiavel e a resposta certa é a C. Professor César, fica aqui, acesse a plataforma Eduque, vá lá, webaulas.ead.ce, um grande tchau.